Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Desejo a todos vocês um feliz 2021. Estamos começando um novo ano, o ano de 2021, com a graça de Deus, com a bênção de Deus, e já neste primeiro trimestre de 2021 estaremos estudando uma lição maravilhosa, uma lição que vem falando sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica, sobre a atuação do Espírito Santo. O comentarista dessa lição é o pastor Ezequias Soares, um pastor bastante conhecido em meio às doutrinas bíblicas, dentro da teologia bíblica, pastor com bastante conhecimento bíblico e com diversos livros publicados pela editora CPAD. Então, um pastor de fato preparado para falar de uma lição tão profunda e tão precisa em nossos dias. E os assuntos que esta lição do primeiro trimestre tratará é sobre a pessoa do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo na salvação. Falaremos sobre o batismo com o Espírito Santo. Falaremos sobre a evidência do falar em línguas a partir do Espírito Santo. Falaremos sobre a atualidade dos dons espirituais. Falaremos sobre o fruto do Espírito revelado por Paulo através do Espírito Santo de Deus. Falaremos sobre a santificação, sobre o culto, o comprometimento, a vida espiritual, o compromisso com a evangelização, enfim, todos os fatores, se não todos, pelo menos a maioria dos fatores que envolve o Espírito de Deus, que envolve o Espírito Santo de Deus na palavra, estaremos tratando de uma forma precisa. Todavia, na primeira lição, a lição de número 1, que está datada do dia 3 de janeiro de 2021, o assunto da lição é a pessoa do Espírito de Deus. Falaremos sobre a pessoa dele, porque acreditamos que o Espírito de Deus é uma pessoa. Ele não é uma força ativa, mas uma pessoa. Então, falaremos sobre este aspecto. O texto áureo ele está registrado em Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. A verdade prática, somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Um tema que nós, pentecostais, vivenciamos. Então, os pentecostais, eles têm a experiência com a pessoa do Espírito Santo. Os pentecostais têm a afinidade com os frutos, com os dons. Continuamos crendo na continuidade dos dons espirituais. Isso tudo aprenderemos ao longo do trimestre, um trimestre imprescindível que começa agora. No primeiro tópico da lição, nós trataremos sobre a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. E as Escrituras apresentam o Espírito de Deus conforme a sua divindade, mostrando que ele é uma pessoa divina. É uma pessoa e o Espírito Santo é a sua personalidade, os seus atributos e as suas obras. Então, nós observamos exatamente isso. Como o divino, o primeiro ponto aí, a divindade, a deidade do Espírito de Deus, nós aprendemos que o Espírito de Deus, ele é divino porque ele comunica com as outras pessoas da Trindade, o Pai e o Filho. E assim como o Pai e o Filho são Deus, e os atributos da divindade, que são incomunicáveis, isto é, pertencem somente à Trindade, somente a Deus, que é a eternidade. E a Bíblia mostra também que o Pai é eterno, o Filho é eterno, mas que o Espírito Santo de Deus também é eterno. O diabo não é eterno, ele foi criado, ele entrou na eternidade, assim como o homem, mas ele não é eterno. Para uma pessoa, principalmente as pessoas da Trindade, serem eternas, elas não têm começo e nem fim, são eternas. Outro atributo incomunicável da Trindade, que também está presente no Espírito Santo de Deus, é a onisciência. A Bíblia mostra que o Espírito de Deus, ele sabe todas as coisas, prescruta as profundezas de Deus. Assim como o Pai sabe tudo, o Filho também, o Espírito comunica do mesmo atributo incomunicável. Está ciente ou presente somente na Trindade, nas três pessoas da Santíssima Trindade.
O Espírito é onipotente, pode todas as coisas, assim como o Pai e o Filho. O Espírito é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então a Bíblia mostra, de fato, que o Espírito de Deus, ele é divino. A lição deste trimestre trata com larga referências sobre a divindade do Espírito, em qual os alunos estarão lendo os textos bíblicos e aprendendo sobre esse ponto importante. Porque há pessoas, há religiões que dizem que o Espírito de Deus ele não é eterno, ou ele não é divino, e classificam ele como uma força ativa, classificam ele como qualquer outra coisa, menos uma pessoa. Então, nós estamos mostrando que as Escrituras o apresentam como divino e como pessoa, dotado de personalidades próprias. Um dos pontos que nós precisamos olhar é que o pronome que apresenta o Espírito de Deus na Bíblia é um pronome masculino. Ele, o Espírito de Deus, é apresentado como ele vos ensinará todas as coisas. Nós observamos que a personalidade, ele como uma pessoa, ensina. Só uma pessoa pode ensinar. Os objetos não ensinam. Qualquer outras coisas inanimadas não tem a potencialidade de ensinar mesmo, com todos os requisitos do ensino e da aprendizagem. Mas o Espírito de Deus, ele ensina. O Espírito de Deus inspira tanto as Escrituras quanto nos inspira através das nossas mensagens. O Espírito de Deus, ele guia, o Espírito de Deus, ele conduz, o Espírito de Deus, ele se entristece, o Espírito de Deus convence do pecado, da justiça, do juízo. E só uma pessoa tem essas prerrogativas de personalidade. Portanto, acreditamos na natureza pessoal do Espírito Santo de Deus. E, além disso, ele como uma pessoa, ele como divino, como mostramos aqui no primeiro ponto, quando Pedro diz, não mentiste, Ananias, aos homens, mas mentiste a Deus. Porque no princípio da fala ele diz, mentiste ao Espírito Santo, e revela a mentira de Ananias. E no final da fala ele diz, mas mentiste ao Espírito Santo de Deus, mentiste a Deus. Então o Espírito Santo, ele é divino, ele é Deus. Então Pedro não estava preocupado tanto com o dinheiro, mas quanto o estado da alma de Ananias e Safira. O estado da alma de não conhecer ou não ter afinidade com o Espírito de Deus. Ananias e Safira desconheciam a seriedade que é o Espírito Santo de Deus de conhecer todas as coisas. E quando o Espírito de Deus usou a Pedro para lançar a mão sobre as pessoas para ajudarem uns aos outros, foi uma inspiração, uma motivação principiada pelo Espírito Santo de Deus. Então, Pedro ele está preocupado com o estado da alma de Ananias e de Safira, porque eles não conheciam a pessoa do Espírito Santo de Deus, ou pelo menos ignoraram. O Espírito Santo de Deus conhece todas as coisas. A lição ela mostra aqui no segundo ponto do primeiro tópico a personalidade. Já falamos algumas, mas a lição traz mais outras. Por exemplo, o intelecto. O Espírito de Deus ele possui o intelecto, possui emoção, possui vontade própria. Pareceu bem ao Espírito de Deus separar a Barnabé e a Paulo. Então, o Espírito de Deus ele tem vontade própria e só uma pessoa pode ter esse tipo de vontades. Os objetos inanimados não têm. Uma força ativa, como o Espírito é classificado por algumas religiões, uma força ativa não tem vontade própria. Uma força ativa, uma energia, ela não tem personalidade. A energia não se entristece, ela se acaba, mas não se entristece, não ensina, não fala e nem comunica. Então, há uma diferença entre força ativa e o Espírito Santo de Deus. Então, o texto bíblico fala que o Espírito Santo ele faz o que lhe apraz, ele faz o que lhe parece bom, o que ele quer. Então, são vontades, a questão volitiva está presente na personalidade divina do Espírito Santo de Deus. Então, portanto, nós precisamos ter afinidade com o Espírito Santo de Deus, porque são com as pessoas que nós praticamos afinidades, que nós temos a amizade, que nós nos aproximamos, que nós o amamos ou conhecemos. Então, para o Espírito Santo de Deus, nós de fato precisamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus,
para que tenhamos afinidade e conheçamos a Ele um pouco mais. Falamos dos atributos divinos já no princípio da fala, e a lição coloca no terceiro lugar, mas já entramos introduzindo sobre os atributos divinos incomunicáveis, que são de peculiar importância da Trindade. Então, como o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito, eles têm os atributos incomunicáveis, como a eternidade, a onipotência, a onisciência e a onipresença. Agora, os homens não são onipotentes. Eles podem alguma coisa, mas não podem todas as coisas. São potentes. Os homens não são onipresentes, não estão em todos os lugares ao mesmo tempo, como o Espírito Santo de Deus, como Pai e como Filho. Mas eles são presentes em algum local, são limitados pelo espaço, são limitados pelas circunstâncias, são limitados pelo tempo. Agora, o Espírito de Deus está acima de todas as coisas, está acima do tempo, acima do espaço e acima das circunstâncias. E os homens não podem saber todas as coisas, mas são cientes de alguma coisa, cientes de algumas matérias, conhecem um pouquinho da vida, mas não conhecem tudo, não prescruta as profundezas de Deus, como é o caso do Espírito Santo de Deus. A própria Escritura apresenta a participação do Espírito de Deus na criação, quando Deus chamou as coisas à existência, e as coisas vieram a acontecer pelo poder da palavra de Deus, Deus Pai, o Deus Filho, que é a palavra, porque a fala de Deus em chamar as coisas à existência não é somente a fonética, não é somente silábica, quanto é a nossa, mas é uma questão do Logos, porque o Filho criou tudo. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, quando Deus disse, haja luz, esta palavra não era somente a formulação de frases, de fonemas, mas esta palavra era uma personalidade, que é Jesus, e foi Ele quem fez todas as coisas. Portanto, quando algumas pessoas dizem que nós somos pequenos messias sobre a terra, que nós somos deuses em miniatura, e assim como Deus criou as coisas pelo poder da palavra, nós podemos criar o nosso mundo, ou chamar a nossa bênção, o nosso milagre, chamar a existência das coisas que não são como Deus chamou, não é verdade. A nossa palavra, ela não traz nada à existência. A palavra de Deus, sim. A nossa palavra não traz nada à existência. O que a Bíblia nos ensina é que nós devemos orar a Deus, pedir a Jesus, em nome de Jesus, e segundo a sua vontade é que Ele nos ouve. Agora, Deus decreta, Deus chama as coisas à existência, o Filho executa o projeto de Deus, e aparece a figura do Espírito, no qual estamos estudando nesse trimestre. Porque a Bíblia diz assim, que o Espírito de Deus pairava sobre a terra, sobre a face das águas. E qual que era a função do Espírito de Deus? Dar vida. Então ele dava vida à natureza. A natureza possui vida. As árvores possuem vida. As flores, as plantas possuem vida. Se você cortar um galho da sua árvore e deixar ele alguns dias fora, ele morrerá, ele secará, porque ele perde a seiva, que é a vida da árvore. E quem sustenta toda a obra da criação? É o Espírito de Deus, ainda sustenta, dando vida à natureza, a tudo que foi criado. É o Espírito de Deus que está presente, trazendo a vida. Da mesma forma, a vida espiritual, ela é proveniente da ação do Espírito de Deus em nossa vida. O Espírito é chamado de o doador da vida. Mas que vida? A vida espiritual. A Bíblia diz assim, que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito. É a koinonia, é a comunhão do Espírito do homem com o Espírito de Deus. É a afinidade que cada um tem com o outro. Amizade. Agora, o homem ele está em ofensas e pecados, morto nos seus delitos, morto no sentido da vida espiritual. Então, é o Espírito de Deus quem convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando ele convence que o pecador aceita a ação dele na sua obra, convencendo que ele é convencido do seu erro, do seu pecado, e busca o arrependimento, então o ser humano, o indivíduo ou o pecador, torna-se uma nova criatura. É chamado nascer de novo.
aquilo que Jesus Cristo dizia para Nicodemos, nascer da água e do Espírito. E não é o nascimento literal, é nascer uma vida espiritual, mudando os nossos comportamentos, as nossas ações e as nossas atitudes. E isso é possível através do Espírito Santo de Deus, que comunica com o nosso espírito, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, o Espírito de Deus é chamado de o doador da vida. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus Cristo disse assim: quando eu for, enviarei o outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Alguns estudiosos dizem que a Bíblia de King James traduziu quase que acertadamente a palavra consolador. A palavra no grego é parakletos. E eles traduziram como confortador, simplesmente como uma maneira de confortar as pessoas nas angústias. Mas alguns estudiosos dizem que a palavra correta para parakletos não é somente confortar, ela é mais acertadamente traduzida como ajudar, ajudador. O termo da raiz parácletos, para, significa ao lado de, e kletos, que significa chamar. Então, parácletos é alguém chamado para ficar ao lado de outra pessoa. Então, o paráclito, naquela época, historicamente falando, era um advogado da família, que estava ao lado da pessoa para defender as suas causas. E a família, às vezes, naquele período, precisava de lidar com diversas coisas que eram adversas à sua vida financeira, à sua vida social. E o advogado ficava ao lado da família para ajudar a defender as suas causas. Então, o Espírito Santo, Paráclito, aquele que Jesus disse: enviarei outro Consolador, Parácletos, outro Consolador, traduzindo acertadamente por ajudador. Porque observe a situação que os discípulos enfrentariam após Jesus ir, porque ele estava dizendo que precisava se ausentar. E a preocupação dos discípulos era com as adversidades dos fariseus, com as adversidades do Império Romano, com as adversidades do adversário, dos inimigos, da vida que eles deveriam se privar dela, abrir mão, se sacrificar para poder fazer a obra de Deus. E o Espírito de Deus, conhecendo que eles estavam tristes porque Jesus, que era quem os ajudava, disse: não entristeçais, porque eu vou, mas enviarei outro Consolador, quer dizer, outro ajudador. E o Espírito de Deus, ele ajudou os discípulos a enfrentar os fariseus, a enfrentar o Sinédrio, a enfrentar o Império Romano, a enfrentar as adversidades da vida, as investidas do diabo, as investidas do mundo. E eles enfrentaram e saíram vitoriosos como verdadeiros heróis da fé. Então, quando Jesus diz para nós hoje que as palavras de Jesus podem ser atribuídas à igreja da atualidade: enviarei outro Consolador, não somente confortar, mas ajudar, porque enfrentamos diversidade também nos dias atuais, enfrentamos momentos perigosos, enfrentamos crises espirituais, crises existenciais, enfrentamos o mundo, os pecados que o mundo oferece, as obras da carne que outrora quer ressuscitar dentro de nós. Enfrentamos as adversidades do diabo, mas precisamos saber que temos o ajudador, o advogado que vai julgar nossas causas, que vai nos defender, que vai nos ajudar a enfrentar os problemas e também nos confortar, porque pode ser traduzido também para confortar. Agora, saibam vocês que a igreja é mais conhecida como um exército do que como um hospital. Porque as pessoas geralmente classificam a igreja como um grande hospital para receber todos os doentes que precisam de ajuda. Mas Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele disse: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Significa que a igreja tem uma marcha, tem uma guerra. Então, ela é mais conhecida como o exército que marcha destruindo as fortalezas que outrora se levantam sobre ela. E quando o texto diz que as portas do inferno não prevalecem, é tudo que se levanta na frente da igreja contra ela para impedi-la, todas estas coisas caem por terra, porque temos o ajudador, o Espírito de Deus que capacita, nos encoraja
e nos dá condições de enfrentar os adversários, enfrentar as obras da carne, enfrentar o mundo, enfrentar tudo que vá contrário à palavra de Deus. Então a igreja é mais conhecida como um exército do que como um grande hospital. Lógico que no exército há os médicos do exército, que atendem os feridos da guerra. Então o Espírito também se apresenta como o ajudador, o confortador, o que conforta o que estão ferido, restaura e deixa ele novamente com saúde para enfrentar de novo a guerra que sobrevirá. Portanto, nós estamos vivendo de guerras e de vitória. Pelejamos, descansamos, somos confortados e vamos de novo para a guerra, porque o ajudador, o Parácletos, o ajudador, o advogado, está do nosso lado. O segundo ponto da nossa revista, o Espírito Santo e Jesus Cristo, o primeiro tópico, e o primeiro ponto fala pericorese, que isto é, aquilo que está em Jesus está no Espírito, o Espírito, Jesus e Deus, as três pessoas da Trindade, elas se comunicam entre si, os seus atributos entre eles são vivos, estão presentes em cada pessoa. Então é um termo teológico desconhecido no meio evangélico, porque é uma palavra gringa que às vezes nós dificilmente falamos no nosso dia a dia. Mas nas pesquisas, nos estudos, nós descobrimos que há uma relação entre um e outro. Isto é, aquilo que o Espírito de Deus é capaz de receber, o Pai também é, o Filho também é. Quando Felipe disse assim, mostra-nos o Pai, aí Jesus disse, estou tanto tempo convosco e não me vês, Felipe. Quem vê a mim, vê o Pai, isto é, a pericorese. A personalidade de um estão intrínsecas no outro, apesar de ser um Deus só e três pessoas, mas eles estão se comunicando entre si. E tem até um adendo aqui no segundo tópico, no segundo ponto, onde ele diz, ele me glorificará. A Jesus falando que o Espírito de Deus o glorificaria. Aí algumas pessoas dizem, não, então o Espírito não pode receber adoração. Eu já lidei com esse tipo de caso, inclusive de até pessoas experientes na fé cristã, até obreiros, professores, dizendo que o Espírito de Deus não pode ser adorado, porque é ele quem glorifica a Deus. Mas não tem esse versículo proibindo a adoração do Espírito Santo de Deus, da glorificação do Espírito Santo de Deus. E nós falamos, mas algumas pessoas não conseguem entender por que não. Porque o Espírito é Deus, se o Pai é Deus, o Espírito é Deus e Jesus é Deus, há um só Deus e três pessoas, e essas pessoas comunicam em si a sua personalidade dentro da pericorese, então o Espírito pode ser adorado, pode ser glorificado. O comentarista até diz assim, ele me glorificará. E aí ele diz, ainda hoje, é comum ouvir alguém dizer que o Espírito Santo não deve ser adorado, porque é ele que glorifica Cristo. Então o argumento é equivocado, pois o Pai glorifica também o Filho, e nem por isso se diz que o Pai não deve ser adorado, porque o Pai glorifica o Filho. E se o Espírito glorifica a Jesus, e não deve ser adorado, o Pai glorifica o Filho e por isso não deve ser adorado. Então, são inequívocos ou ignorância, ou melhor, desconhecimento do que seria a pericorese, a relação das três pessoas entre si. Elas não estão em estados inferiores. O Pai é maior, em segundo lugar vem o Filho, em terceiro lugar o Espírito de Deus, que é um Deus de terceira categoria, por isso não deve ser adorado. Não existe esta relação. Há um só Deus. Então, se nós adoramos a Deus, logicamente adoramos ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Se adoramos a Jesus, ao mesmo momento adoramos a Deus e ao Espírito. Se adoramos ao Espírito, glorificamos o Espírito, estamos glorificando a Deus e a Jesus. São essas questões que precisam ser esclarecidas ainda na mente de muitos cristãos que não entendem a relação da pericorese ou as explicações dela sobre as relações das três pessoas da Trindade. Portanto, professor, é interessante você pesquisar um pouco mais sobre isso, buscar mais alguns subsídios para que possa responder com mansidão e com satisfação as pessoas que estão aprendendo em sala de aula sobre esse tão importante ensino bíblico. Nós vemos no credo de Atanásio, percebemos que já lá na patrística, os pais da igreja já tinham conhecimento sobre estas questões da pericorese, já sabiam sobre a importância de adorar ou de louvar a Deus de uma forma trinitária,
dentro das questões do credo trinitariano. Os pais da igreja já acreditavam nessas questões, já não tinham dúvidas que se adorasse o Espírito era possível, ou é possível adorar a Deus e a Jesus ao mesmo tempo, porque é um Deus só. Há um só Deus, não três deuses, mas três pessoas dentro desta divindade. É complexo a ideia da trindade, porque estamos falando de algo transcendente, estamos falando da transcendência divina. Estamos falando das profundezas dos conhecimentos de Deus. E até a Bíblia diz assim, que o Espírito ele prescruta as profundezas do Espírito de Deus. Os homens não. Cada vez mais estamos aprendendo um pouquinho mais sobre Deus. Deus se revela ao longo do tempo, se revela gradativamente, paulatinamente, cada vez mais se revelando ao homem, até chegar a ser dia perfeito, ou até chegar à estatura de Cristo, ou até chegarmos diante de Deus e conhecermos tudo sobre Ele. O Espírito também é conhecido como santificador, aquele que separa as pessoas. E separa no sentido de separar alguns para o ministério, alguns para uma obra específica no reino, como separar do mundo. Fomos transportados para o reino das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Isso significa santificação. E o Espírito é chamado de santificador. Por isso o Espírito Santo. Não que ele seja mais santo do que os demais da Trindade, mas tanto quanto os demais, ele é separado do pecado e não separado da sua criatura, mas separado para a obra específica, no caso, a Trindade, com os seus atributos incomunicáveis. O Espírito Santo também é conhecido como aquele que unge. A unção no Antigo Testamento nos remete a esta ideia. Quando Jesus mandou fazer o azeite da olívia, para ungir os sacerdotes, ungir os reis, ungir os profetas, para uma obra específica, estes homens recebiam a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida para fazer a obra com perfeição. E nós vemos também quando Samuel ungiu a Saul, fala que o Espírito de Deus se apoderou da vida de Saul. Quando Samuel ungiu a Davi, o Espírito de Deus se apoderou da vida de Davi. Quando o Espírito de Deus que estava sobre Moisés foi repartido sobre os 70 ajudadores de Moisés, estes 70 começaram a profetizar, porque estava ungido pelo Espírito de Deus. Então, o Espírito ele é conhecido como aquele que unge, aquele que derrama o óleo da unção para a união com os irmãos, quanto a união com Cristo, a família que é a igreja. O Espírito de Deus é o que inspirou as pessoas a escrever as Escrituras. Cada autor das Escrituras recebeu uma iluminação do Espírito de Deus, uma inspiração. Portanto, a Bíblia é inspirada. O Espírito de Deus toca na vida dos escritores das Sagradas Escrituras para que façam uma redação de acordo com a sua vontade. E hoje recebemos a iluminação do Espírito Santo para entender a palavra de Deus. Cada vez que fazemos a leitura do texto sagrado e buscamos entender esta leitura, nós estamos sendo inspirados pelo Espírito de Deus, no nosso espírito, a compreender a vontade de Deus a partir da sua palavra. E o quarto ponto do segundo tópico é a consubstanciação com o Filho. Consubstância quer dizer da mesma substância. Se o Espírito ele tem sua natureza divina, o Pai, a natureza divina, e o Filho da natureza divina, então eles são da mesma substância divina. Quando Jesus Cristo disse outro Consolador, ele estava falando outro, da mesma semelhança, ou da mesma substância, que também foi tema tratado na patrologia bíblica. Os pais da igreja já discutiam sobre esta substância, ou consubstância, a mesma substância na Trindade. Os pais trataram vastamente sobre isto, sobre a mesma natureza. O Pai é da mesma natureza do Filho e o Filho é da mesma natureza do Espírito. Isto é largamente discutido ao longo da patrística, da patrologia bíblica. E também nós observamos da mesma substância que é na questão da glória, na questão do poder. Ninguém tem mais glória e menos glória na Trindade. Ninguém tem mais poder e menos poder na Trindade. Ninguém deve ser adorado mais e outros menos na Trindade. São questões de entender a substanciação da mesma substância, mas com funções atribuídas especificamente a cada. O Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Aonde ele age no mundo? No mundo, ele age na natureza.
Até hoje o Espírito é quem sustenta a natureza, sustenta o cosmos, ele age no mundo, planeta. Davi diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele a formou. Então, se ele a formou, ele detém essa paternidade da natureza, então ele sustenta. E é através do Espírito que ele sustenta. Então, ele renova, como diz o texto aqui, envia o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. O Espírito de Deus, ele age no plano divino da salvação. Ele conduziu a história para isso, conduziu os homens para isso, para que eles chegassem ao entendimento do que seria o projeto divino para a salvação. Naquele período, Abraão não sabia tanto quanto da salvação quanto nós sabemos hoje. Quando Deus disse para Abraão, o teu único filho, se tu me amas, me oferece. Não é que Deus duvidava do amor de Abraão, é que Deus queria dar lições para Abraão do que seria a salvação. Então, quando ele percebe que Isaac foi livre e que o cordeiro morreu no lugar de Isaac, ele começa a entender o plano salvífico. Era como se ele tivesse um start e dissesse, então meu filho foi livre e o cordeiro morreu no lugar dele, então o cordeiro que é Cristo morrerá em nosso lugar. Mais ou menos ele começa a entender os primeiros assuntos, as primeiras lições da salvação, do projeto salvífico. Então o Espírito de Deus ele atua no projeto salvífico, inspirando os profetas a conduzir o povo de Israel a uma nação, inspirando os profetas a falarem sobre a volta do Messias. Teve um profeta até que disse que o Messias virá sobre ti, pobre e necessitado. De tu, Belém Efrata, de ti virá o libertador. E outro profeta diz, o povo que vivia em trevas recebeu uma grande luz, falando de Jesus como a luz do mundo. E o Espírito de Deus, ele age também na vida humana. O início da dispensação do Espírito de Deus, ele age, quando nós aceitamos a Cristo, ele nos ilumina. O Espírito nos convoca a orar, o Espírito nos impulsiona a santificar. O Espírito nos conduz à produção do fruto do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele fica... Jesus disse que o Espírito de Deus ficasse conosco para sempre. Então, ele está conosco, ele não nos deixa. Através do Espírito de Deus está a presença de Jesus. Através do Espírito de Deus está a presença do Pai. Por isso que Jesus diz assim, onde estiverem 2 ou 3, estarei eu no meio deles. Mas como se ele ia assunto ao céu? Então, o Espírito ali estava na pessoa de Jesus, ou está onde há 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo, o Espírito do Senhor está presente. E o Espírito também, ele atua na vida humana, principalmente a vida cristã, através do fruto, nos impulsiona a desenvolver, a produzir frutos. E nós aprendemos, nas palavras de Jesus, a aprender frutos dignos de arrependimento, ou até mesmo o uso dos dons espirituais. Os dons são concedidos, Deus nos dá os dons espirituais, são nossos, e é uma concessão divina. Agora, é um fruto dos dons espirituais, isto é, do Espírito de Deus. E o Espírito, além de nos conduzir os dons, nos conceder os dons, ele nos ensina a fazer uso correto dos dons espirituais. Portanto, é imprescindível estudarmos sobre a pessoa do Espírito de Deus, como estamos fazendo nesse trimestre, um assunto que, com certeza, enriquecerá a nossa vida espiritual. A pessoa do Espírito de Deus, ela é vista ao longo de toda a Bíblia e é vista também na nossa vida. E precisamos cada vez mais ter afinidade com o Espírito, conhecer a sua vontade, ou praticar a sua vontade através dos estudos que fazemos nas lições de agora, enquanto também aos estudos da Bíblia. Portanto, professor e professora, que você busque mais. No final, vou deixar aí a figura de alguns livros que ajudarão os professores nesse trimestre. Você pode pesquisar sobre a pessoa do Espírito, sobre a obra, sobre o fruto, sobre a atuação dele. Precisamos também falar sobre o pentecostalismo, desde Pentecostes, desde o dia de Pentecostes, ao longo da história, porque a obra do Espírito de Deus, o falar em línguas, não está restrito somente ao dia de Pentecostes, mas há continuidade na história. Antes de Azusa e depois de Atos 2, há
a manifestação dos dons, a continuidade dos dons. E depois disso, nós observamos que ao longo dos séculos, depois da Rua Azusa até os nossos dias, nós podemos perceber a atuação do Espírito de Deus dentro do pentecostalismo, na continuidade dos dons e na inspiração do Espírito de Deus na nossa vida, na evidência do falar em línguas. São disciplinas que estudaremos. Portanto, vamos nos unir, vamos prescrutar os estudos bíblicos através do Espírito de Deus e pedir a iluminação dele, para que possamos ensinar com equidade, com verdade, e que os alunos aprendam com eficiência a partir dos nossos ensinos e a inspiração do Espírito Santo de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Uma boa aula para você, professor, para você, professor.